Olá, nessa semana nós vamos estudar o reino dos fungos, pertencentes ao domínio Eucária, assim como as algas e os protozoários que nós estudamos nas aulas anteriores. Então, antes de tratarmos especificamente das características gerais e a importância dos fungos, eu já vou chamar a atenção para esse texto, que trata da descoberta da penicilina. É um texto que aparece lá no livro didático de vocês e que mostra, então, a descoberta de um importante antibiótico, então medicamentos que são utilizados até hoje no combate a determinados grupos de bactérias. Então, em 1929, Alexander Fleming estava estudando um determinado grupo de bactérias patogênicas, que pode ser, por exemplo, o estafilococcus, uma doença que causa infecções bacterianas em humanos, utilizando plaquinhas como essa em laboratório. Então, onde estão essas estrias, foram colocadas aqui bactérias, e o que Fleming percebeu é que, em determinada parte da placa, onde estava presente um fungo, aquele fungo esverdeado, ele começa branquinho, depois fica esverdeado, que é o penicílio, que ao redor da colônia do fungo, existia uma parte do meio de cultura que estava sem o desenvolvimento dessa bactéria. Então, ele foi investigar e percebeu que esse fungo liberava uma substância que evitava, impedia essa bactéria de se desenvolver nesse ponto. Então, essa substância, que ele chamou então de penicilina, já que ela era proveniente desse penicílio, desse fungo, ele percebeu que funcionava como um antibiótico ou como um amensalismo, ou seja, que impediria o desenvolvimento dessas bactérias, dessa colônia bacteriana ao redor. Foi daí, então, que se descobriu, se passou a usar a penicilina como antibiótico. Então, ela é utilizada até hoje para determinados grupos de bactérias e foi uma importante descoberta aí por esse pesquisador, esse cientista chamado Alexander Fleming, em 1929. Então, o que são esses fungos? Então, popularmente, nós podemos chamar aí os fungos de mofos e bolores. Então, nós temos aí, por exemplo, aqui o pão, uma fruta, que começa, então, a estragar, a gente percebe que ela começa a ficar molinha, e com o tempo aparecem, então, essas estruturas, que lembram, parece uma poeirinha sobre o alimento, que são, então, os mofos, os bolores, às vezes numa roupa que fica num lugar úmido no quarto, nas paredes, dos banheiros, então pode aparecer esses mofos e bolores. E também o que nós chamamos de cogumelos, de orelhas de pau, e ainda os levedos, que são aqueles fungos microscópicos utilizados, então, para fazer pães, no caso, é o fermento biológico, entra no grupo dos levedos. Então, esses são alguns exemplos de fungos, popularmente chamados de fungos. Nós chamamos de micologia a ciência que estuda, então, os fungos, então, mico de fungo, não de macaco, tá? Micologia. Assim como nós chamamos as doenças causadas por fungos, por exemplo, de micoses, ou a estrutura que constitui o corpo de um fungo de micélio, certo? Então, mico vem de fungo. Então, aqui nós vamos chamar a atenção para mostrar que os fungos, eles descendem de um ancestral em comum com animais e um grupo de protozoários flagelados, que nós vimos lá atrás, quando falamos, então, dos protistas, que é do grupo dos coanoflagelados. Então, no próximo trimestre, nós vamos estudar os animais e vamos falar, então, novamente dos coanoflagelados, para mostrar que são grupos irmãos. Mas percebam que esses grupos aqui estão muito proximamente relacionados, têm um ancestral em comum, também com os fungos. Então, os fungos, eles compartilham algumas características com os animais, com esses protozoários, e tem as suas particularidades. Por exemplo, aqui o processo, como ele faz, ou procede ao seu tipo de alimentação, que é particular, que é diferente dos animais. E também algumas características que nós vamos ver na sequência, que estão relacionadas especialmente com o material que aparece na sua parede celular, e também a substância de reserva. Então, algumas dessas características são compartilhadas com animais e algumas aí são particulares dos fungos. Se nós observarmos os principais grupos, então, aí de fungos, os grandes grupos de fungos, alguns são bem conhecidos, são bem populares, que são, no caso, dos cogumelos e orelhas de pau, que é do grupo dos basidiomycetos. Aqui nós temos o grupo dos chamados ascomycetos, que aí entra também, além desses fungos visíveis, que tem esse outro formato aqui, ó, esse aqui parece um guarda-chuvinha, esse aqui parece mais uma tacinha, então esse
estrutura que nós chamamos de corpo de frutificação, que é diferenciado nos ascomicetos. Nesse grupo entra também aqui os bolores verdes, por exemplo. Nós temos aqui os bolores negros, aquele do pão. Então, diferente desses dois grupos aqui, eles desenvolvem-se uma estrutura reprodutora, que é específica desse grupo, e que não está presente nesse. Então, veja, nesse grupo aqui, ele já possui essa estrutura reprodutora bem visível, que é o que a gente chama de corpo de frutificação, que nós vamos falar mais adiante. Então, esse padrão aqui aparece sendo compartilhado por esses dois grupos aqui. E nós temos também o grupo mais antigo aí dentre os fungos, o mais basal dentro da filogenia dos fungos, veja que é um grupo monofilético, todos descendo de um único ancestral em comum. E esse grupinho aqui, que é o grupo mais basal, ele é um fungo aquático, e ele tem esporos, que é uma estrutura utilizada para reprodução, que ele é flagelado. Então, isso é uma condição que aparece só nesse grupo aqui, e depois os esporos desses outros grupos, ele perde o flagelo. Então, os esporos, nesse caso aqui, são imóveis, embora eles possam ser aí carregados de uma outra forma, de um lado para o outro, pelo vento. Então, vejam, então, fungos, um grupo monofilético, sendo o grupo dos quitridiomicetos, o mais basal, o mais antigo, a gente quase nem fala desse grupinho, é um grupo pequeno, e todos os outros grupos que nós, né, popularmente conhecemos aí, como orelhas de pau, cogumelos, os bolores. Certo? Então, o que eles têm em comum? Então, o corpo do fungo, ele é feito por estruturas filamentosas, quando ele não é unicelular, né, quando ele é multicelular, por estruturas filamentosas chamadas hifas, que são esses filamentos todos. Né? Então, quando você observa, por exemplo, um pedaço de pão, uma fruta que está já, digamos, estragando, significa que ela está sendo decomposta, modificada por um fungo, como é o caso aqui, né, desse fungo filamentoso, né? Então, o corpo deles é feito desses filamentos chamados de hifas. O conjunto de hifas nós vamos dar o nome de micélio. Então, cada filamentozinho é uma hifa, e o conjunto delas, então, tudo isso aqui é um micélio. Um micélio reprodutor e um micélio vegetativo, que é o que dá sustentação e mantém, então, o fungo vivo. Uma característica interessante, que a parede celular das hifas ou desses fungos, ela possui especialmente um composto chamado quitina. Então, quitina é um polissacarídeo que vai ser encontrado também em células da parede do corpo de alguns animais, que são os artrópodes. Então, uma outra condição é que eles possuem, então, esses esporos com estruturas reprodutoras, como eu falei, nesse caso é flagelado, e nesses aqui ele perde o flagelo, então esporos é uma condição particular dos fungos. A substância de reserva é o glicogênio, e uma coisa importante que vai diferenciar os fungos dos animais é que eles vão primeiro fazer a parte da digestão, então eles vão digerir o substrato, então eles jogam enzimas para fora do corpo, digerem, e daí absorve. Então, esse é o processo de nutrição que é diferenciado, então, nos fungos, comparando eles com os animais. Então, aqui, mais um detalhe, por exemplo, dessa estrutura, que é desse grupo aqui dos ascomicetos, que é essa estrutura reprodutiva chamada de ascocarpo, produtora de esporos chamados ascósporos, e os basidiomicetos, que é esse guarda-chuvinha, esse cogumelo conhecido, então, que é a parte vegetativa, né, o micélio vegetativo, e a parte reprodutiva. Então, veja que nesse caso, ele tem esse outro formato, tá? Então, os dois grupos aqui possuem esse chamado corpo de frutificação, que está relacionado com reprodução. Vou chamar a atenção para esse fungo que é bastante interessante, ele é do grupo dos basidiomicetos, dos cogumelos, que é chamado cogumelo do mel, ou de mel, porque ele tem esse padrão de coloração que, né, lembra a cor do mel. E é um fungo que ele é parasita de raízes de pinheiros. Pinheiro pinus, né, aquele que não é o pinheiro do Paraná, que ocorre lá no hemisfério norte. Então, agora nós temos muitos exemplares aqui no hemisfério sul, né, de pinos. Então, até no pátio do colégio tem bastante árvores aí que, entre os pinheiros do Paraná, tem os pinos. Ele é os pinheiros, eles são característicos do hemisfério norte. Então, nesse caso, esse fungo, que é a armilária, ele é parasita de raízes desses pinheiros. Ele ocorre nessa região, né, do Blue Mountains, que é no estado dominicano de Oregon. E ele é considerado o maior ser vivo do planeta. Por quê? Porque ele ocorre em toda essa extensão, se observar uma imagem aérea,
toda essa região com esse padrão de coloração pardo, né, é ocupado, então, por esse fungo. Então, cerca de quase 9 km² de área está, então, representado ou ocupado por esse fungo. Por isso que eles consideram, então, o maior ser vivo do planeta Terra. E, provavelmente, de cerca de 2.400 anos. Então, como é que sabe que é o mesmo fungo? Então, por análise genética, se foi coletado amostras de várias regiões, e aí se observou que é a mesma espécie. Então, ele foi crescendo e se espalhando ao longo de todo esse tempo aqui, e hoje é considerado o maior ser vivo do planeta. Então, falando um pouco mais detalhadamente sobre os fungos, lembrar que são seres, então, já falamos do domínio eucário, então são eucariontes, pode ser tanto unicelulares, como é o caso desse grupinho aqui, essa foto está ampliada, né, que é o levedo, as leveduras, que é o fungo unicelular, quanto pluricelulares, que daí pode não formar essa estrutura reprodutiva, mas são aqueles filamentos todos que constituem o que a gente chama de micélio. Então, hifas formando micélios. A parede celular, então, já falamos, que ela é principalmente de quitina, que é um polissacarídeo. E uma coisa bem importante, tem que lembrar, é que os fungos são aclorofilados, eles não possuem clorofila, então eles são todos heterotróficos obrigatórios. Então, diferente lá, então, das algas, que nós vimos que eram clorofiladas, de algumas bactérias, eram bactérias que tinham clorofila, os fungos não têm, eles são todos heterotróficos obrigatórios, eles precisam, então, buscar na natureza, né, se alimentar de matéria orgânica que já foi produzida, já foi sintetizada pelas algas, pelas plantas, tá? E lembrar, então, os filamentos, que constituem o corpo deles, no conjunto, é chamado, então, de micélio, tá? Então, basicamente as características do fungo. Aqui mais um detalhe, então se olhar, fizer um corte, por exemplo, do substrato, lá pode ser de um fruto, de um tronco em decomposição, você observa que, ele, né, que o fungo ele tem esses filamentos todos, então que são as hifas. E se observar então o macro, o conjunto dessas hifas, então forma o que a gente chama de micélio. Então toda essa parte que fica, geralmente, dentro do substrato, né, que vai tornando, então, por exemplo, o tronco de árvore mais molinho, significa que é aquela parte do fungo que está fazendo toda a parte de digestão, de absorção dos nutrientes, que faz a parte da respiração, e que vai passar, então, esses nutrientes, essas substâncias para o resto do fungo. Então, quando você observa essa estrutura para fora do substrato, então para fora do tronco, para fora do fruto que está em decomposição, você vê, então, uma outra parte que a gente chama de micélio reprodutor. Então, é nessa parte aqui que vai acontecer, então, o processo ou a produção de esporos. Tá? Então, lógico, nem todos os fungos têm essa estrutura especificamente, mas todos vão produzir, de alguma forma, os esporos, já que é uma característica. Tá? Então, quando tem essas duas porções aqui, a parte vegetativa, o micélio vegetativo está, né, se adentra no substrato, e a parte mais, então, reprodutiva é o que fica visível. Então, lembrar que os fungos, eles possuem um crescimento muito rápido. Então, às vezes, você olha ali, não tem nada, de repente, 2, 3 dias, você está com o fruto completamente decomposto lá, às vezes na fruteira, ou até dentro da geladeira, muitas vezes. Né? Então, tendo umidade e temperatura adequada, ele se desenvolve mais rápido ainda. Então, por exemplo, dentro do refrigerador, não é tão rápido assim, mas se ficar a temperatura ambiente, ou estiver quentinha, principalmente no verão, os frutos estragam muito rápido. Então, eles crescem muito rapidamente. E também, o fato deles produzirem esses esporos, né, no momento da reprodução, esses esporos podem ser carregados, então, pelo vento, essas duas situações já compensam a imobilidade do fungo. Então, eles podem chegar a outros ambientes sendo carregados. Então, por mais que os fungos sejam imóveis, fiquem fixos, né, o substrato, eles conseguem crescer rápido e também se dispersar, ser levados para mais longe. Uma coisa interessante, lembra que eu falei lá no início, né, da questão da penicilina, né, que é antibiótico? Então, muitos fungos vão produzir essas substâncias, de certa forma, para eles é uma defesa. Então, já que, como plantas, né, que não conseguem se deslocar, sair do lugar, então eles produzem substâncias que evitam, então, que outros organismos cresçam sobre eles ou no entorno deles. Então, isso é uma outra característica também que ajuda a, digamos, fazer com que esses fungos, né, sejam bastante, tenham bastante sucesso aí no ambiente. Mais alguns detalhes aí, então, da célula de um fungo, então já falamos, né, que ela possui a parede especialmente de quitina, que é um polissacarídeo. Então, dentro, lembrar que é um padrão de célula eucarionte. Então, tem o núcleo, tem as organelas todas, certo? Então, fungo tem um típico de célula aí que é
uma célula então, eucariota. Aqui um detalhe da parede, mostrando então a quitina e outras substâncias, né, estruturais, glicoproteínas. Aqui estaria então a parte mais próxima ao citoplasma, né, que é a parte da membrana em si. Então, membrana plasmática e a parede, especialmente de quitina. Nem todos os fungos têm o mesmo padrão de filamento. Então, os mais antigos, como é o caso lá dos mais basais, tanto os quitridiomicetos quanto os ficomicetos, os eumicetos, que são os grupos mais antigos, eles possuem esse filamento, essa hifa contínua. Então, ele tem vários núcleos, mas não tem divisão. Então, são filamentos onde o citoplasma ele flui, né, de uma forma bem facilmente dentro do filamento, já que não tem divisões. Diferente dos fungos mais modernos, digamos, os que surgiram mais recentemente, no caso dos ascomicetos e basidiomicetos, em que a hifa possui divisões. Lógico que ela não é completa, mas ela possui, então, esse septo quase completo aqui, que permite apenas um pequeno, digamos, uma pequena abertura entre uma parte e outra entre um septo e outro, que é para justamente o citoplasma poder fluir e distribuir substâncias dentro da hifa. Então, nós chamamos essas hifas com septos, então, lógico, septadas, pode ter 1 ou 2 núcleos, e a hifa que não tem, então, septos ou divisões, chamada de cenocítica. Então, aqui mais um detalhe, né, seria uma hifa cenocítica e de uma hifa septada. E falar um pouquinho sobre a reprodução dos fungos. Então, nós temos aí 2 padrões de reprodução em fungos, que eles podem se reproduzir assexuadamente e também sexuadamente. Em muitos deles, a reprodução assexuada que é a mais usual, que é dominante, especialmente, então, naqueles fungos que são unicelulares. Então, as leveduras, por exemplo, que são unicelulares, elas se reproduzem assexuadamente, nesse caso, por brotamento. Então, forma-se uma estrutura semelhante a essa, só que menorzinha, depois que ela se desprende, ela vai crescer e formar um outro indivíduo unicelular, que é o caso do levedo, por brotamento. Então, por que brotamento? Porque não é simplesmente uma divisão binária em duas células iguaizinhas. Ele forma primeiro essa estruturinha menor, que é o brotinho, e depois que ele se desprende, é que ele vai crescer e formar, então, chegar no tamanho padrão daquela espécie. Nos fungos que são pluricelulares, então, são constituídos em micélios, eles podem sofrer, então, fragmentação. Então, dividem um pedaço do fungo de um lado do outro, e se ele tiver condições, ele cresce novamente, regenera, e a gente chama esse processo de fragmentação. Eles também podem produzir esporos por um processo assexuado, simplesmente por mitoses. Nesse caso, o fungo que a gente vê, o adulto, ele é um indivíduo haploide. Então, ele é N e vai formar outros indivíduos N por formação, então, de esporas por um processo assexuado, nesse caso dos pluricelulares, tá? Dentro dos padrões assexuados. Lembrar que sempre que a gente fala em esporos, tem que lembrar que normalmente são estruturas mais resistentes. Então, nesse caso, a grande maioria tem imóvel, não tem flagelo, só aquele grupinho mais antigo aqui tem, e são estruturas resistentes em situações desfavoráveis do ambiente, que por mitoses, então, pode originar novos indivíduos, e esses esporos são produzidos em estruturas, né, que são chamadas de esporângios. Tá? Então, o nome da estrutura reprodutiva que produz os esporos, esporângios, e o que elas produzem, que é o esporo em si, vai ter nomes diferentes de acordo com o grupo de fungos. Então, já falei anteriormente que a imobilidade do fungo é compensada tanto, né, pela velocidade de, digamos, padrão rápido de crescimento, mas também, então, pela possibilidade de dispersão, né, pelo vento e pela velocidade de multiplicação dos esporos, né, no caso aqui por mitose principalmente. Então, isso tudo aqui nós estamos pensando especialmente no processo assexuado de reprodução. Mas, de modo geral, os fungos também conseguem fazer reprodução sexuada, que na maioria é menos comum do que a assexuada. E em alguns fungos, inclusive, não se conhece o processo sexuado de reprodução, se conhece apenas o processo assexuado. Para os que possuem, então, reprodução sexuada, o que acontece? Então, fungos da mesma espécie, mas em micélios diferentes, então são hifas de fungos, digamos, de indivíduos diferentes, que têm então, essa condição haploide, ou seja, N cromossomos, vai, então, se juntar para formar hifas diploides. Então, hifas N, duas hifas N, se fundem e formam indivíduos que são aí 2N, ou seja, diploides. Aí sim ocorre meiose dessas hifas diploides para a formação
de esporos, que vai ser N. Então, o que você observa do fungo é um indivíduo, no fungo é um indivíduo haploide. E nesse caso, guardem bem, porque isso é bem importante, que nos fungos, o processo de formação aí do esporo ocorre, então, por meiose zigótica. Então, no que formou a hifa diploide, já, que seria o equivalente ao zigoto, já ocorre meiose para a formação do esporo. Então, isso acontecia lá em alguns tipos lá de algas que nós vimos anteriormente. Tá? Então, o padrão de fungos é a meiose zigótica. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre os grupos de fungos, mas vou já usar aqui o exemplo do zigomiceto, ou zigomicota, que é o grupo mais antigo, dentre os fungos que são mais continentais, digamos que não são aquáticos, especialmente então esse gênero que é o Rhizophus stolonifera, que é aquele bolor escuro que aparece especialmente no pão e alguns frutos, e que então, vou usar esse exemplo para explicar esse processo então aí de reprodução tanto sexuada quanto assexuada. Se observar aqui o processo assexuado, observe então que forma essas estruturas, que são os esporângios, são umas bolinhas, né, que aparecem então sobre o pão, sobre o fruto, que vão ser então produtoras de esporos. Nesse caso, como é assexuada, por mitoses, né, ele já é N, já é haploide, e ele forma novos esporos também haploides. Só para diferenciar dos outros esporos, nesse caso ele chama de aplanósporos. É um tipo de esporo, então, N, que veio então por mitose de indivíduos que já eram N. Tá? Então, aqui a parte vegetativa, aqui a parte reprodutiva. Veja, não é um corpo de frutificação. Nos zigomicetos isso não acontece. Ele é uma estrutura chamada esporângio, mas ele não chega a formar um cogumelo ou algo assim, então, esporângio do zigomiceto. Veja que aqui nós temos dois indivíduos em cima da mesma fatia de pão. Tá? Então, aqui eles vão chamar de IFA positivo e IFA negativo, já que a gente não tem a diferenciação entre macho e fêmea. Então, são dois indivíduos da mesma espécie. Então, nesse caso, também pode se reproduzir assexuadamente pelo mesmo processo que eu tive nesse aqui. Agora, o que pode acontecer, se esses fungos estiverem muito pertinho, é que hifas desses dois indivíduos podem se juntar, se fundir. Então, nós vamos chamar esse ponto aqui, dessas hifas, de gametângios, só pelo fato de que a união, a fusão dessas duas hifas vai produzir o que a gente chama de zigósporo, seria como se equivalente ao nosso zigoto. Então, eles eram hifas N, positivo e negativo, dois indivíduos, que pela união formam, então, uma estrutura que é diploide. Então, o esporo diploide, que eles chamam aqui de zigósporo. E vejo que nesse momento já acontece a meiose, por isso a meiose nos fungos ela é zigótica. Então, assim que forma o zigoto, o zigósporo, já ocorre a meiose. E aí, esse indivíduo novo vai ser N. Tá? Então, o que você observa lá no pão, ele é um indivíduo haploide. Tá? Então, essa parte diploide ela é muito rápida e a gente não consegue observar macroscopicamente. Tá? Então, esse aqui é o exemplo do bolor negro do pó. Então, no próximo momento da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses grupos aqui, dentro da classificação dos fungos.